Hoje nós vamos estar aqui abordando o mundo dos mortos. O que acontece depois que uma pessoa parte desta vida para outra? Para onde que essa pessoa vai? Depois que nós morremos, nós vamos estar consciente. Quando uma pessoa morre, ela vai para o sofrimento, para a angústia. A Hades é sepultura. Então são palavras, perguntas que não se calam no nosso dia a dia, mas que nem sempre nós temos uma resposta que tem um respaldo bíblico para essa questão. Hoje nós vamos estar aqui abordando o mundo dos mortos, o que acontece depois que uma pessoa parte dessa vida para outra. São questões polêmicas que foram muito discutidas ao longo da história da igreja. Nós vamos estar falando aqui então a respeito do mundo dos mortos, né? Então vamos lá. Tem pessoas que defendem a mortalidade da alma. Até mesmo denominações defendem essa ideia. Só que não há base bíblica que confirma essa doutrina, né? Até mesmo tem denominações que acredita que depois que uma pessoa morre, ela fica num sono eterno, né? Só que não há uma base bíblica que sustenta essa ideia, essa versão. Porque Deus, quando criou o boneco, Ele soprou da sua essência Adão. A alma não vai ser aniquilada na sepultura, jamais vai acontecer. Eu quero aqui fazer um retrocesso e voltar um pouquinho atrás em um vídeo que eu gravei. Eu gravei um vídeo aí, uns dias atrás aí, e nesse vídeo eu abordei 4 palavras. Sheol, Hades, Geena ou Geena e Tártaro. Então vamos lá. Quem defende a mortalidade da alma, que acredita que depois que uma pessoa morre, ela fica num sono, ele sempre aborda Hades e Sheol. Então vamos lá, eu quero voltar aqui e fazer um retrocesso. Então vamos lá, essa palavra Sheol, ela foi encontrada 65 vezes no Velho Testamento. Essa palavra Sheol, ela não existe no Novo Testamento. Ela foi encontrada, citada 65 vezes no Velho Testamento. Das 65 vezes que essa palavra Sheol ela foi citada no Velho Testamento, 31 vezes ela está se referindo sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. Mas 34 vezes essa palavra Sheol ela está se referindo a mundo dos mortos, suplício das almas, lugar para onde vai as almas dos perdidos, das pessoas que foram desobedientes à palavra de Cristo. Então vamos lá. Hades, a palavra Hades, ela foi encontrada 10 vezes, ela é citada no Novo Testamento. Hades, nós não vamos encontrar ela também no Novo Testamento. Tem pessoas que defendem a ideia que quando uma pessoa morre, ela fica na sepultura. Ela fica na lembrança de Deus, ela fica dormindo. E geralmente eles usam para sustentar essa ideia, essa palavra Hades. Ele acreditando que Hades está se referindo à sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. Mas lembra que eu falei que a palavra Sheol, ela foi citada 65 vezes no Velho Testamento? E das 65 vezes que a palavra Sheol foi citada, 31 vezes ela está se referindo à sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. Essa palavra Hades, na verdade, ela é uma tradução da palavra Sheol. Mas as 10 vezes que a palavra Hades é citada no Novo Testamento, nenhuma dessas vezes ela está se referindo à sepultura. Mas sim, as 10 vezes que a palavra Hades é citada no Novo Testamento, ela está se referindo ao mundo dos mortos, lugar para um suplício das almas, lugar para onde vai a alma dos perdidos.
Eu quero aqui então fazer algumas referências ali aqui. Quero começar aqui a ler aqui o livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, que diz assim: tudo que tiver a mão para fazer, faz conforme a sua força, porque no Sheol, para onde tu vai, não há obra, nem projeto, nem sabedoria algum. Aqui a palavra Sheol, ela está se referindo à sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. Em Daniel capítulo 2, 12, versículo 2, está dizendo assim: muitos dos que dormes no pó da terra ressuscitarão. Aqui Sheol também está se referindo à sepultura, lugar para onde vai o corpo do morto. Mas também foi encontrado também em Lucas, né? Vamos ler agora, vamos abordar aqui em Lucas 16, capítulo 16, né? No versículo 19 ao 31, que diz assim, ó: no Hades, estando em tormento, ergueu os olhos e viu Abraão e o mendigo Lázaro. Aqui a palavra Hades, que ela já está se referindo a suplício das almas, lugar para onde vai a alma dos perdidos, mundo dos mortos. Lucas capítulo também 23, no versículo 43, Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. Aqui está se referindo à consciência da alma. Aqui está claramente se referindo à consciência da alma. Eu quero ler também aqui, também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer: mas temos confiança e desejo antes de deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então quem morreu não está inconsciente. Quando nós morremos, nós vamos estar conscientes com todas as nossas lembranças. Aqui quero até voltar aqui um pouquinho, que é em Lucas 16, capítulo 16, versículo 23, que diz assim: no Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro. Então aqui, na consciência da alma, aqui confirma claramente que no Hades há consciência, a lembrança. Nós vamos entrar ali no Hades com nossas lembranças, com nossa consciência. E Lucas, no capítulo 23, no versículo 43, Jesus também diz que hoje estará comigo no paraíso. Aqui deixa bem claro que quando nós morremos, partimos dessa vida para outra, quando nós partimos quando parte um justo, aquele que fez a vontade de Deus, que foi obediente ao ensinamento de Jesus Cristo, ele vai para o paraíso. Como relata em Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesus disse: hoje, em verdade, eu vos digo que hoje estará comigo no paraíso. Em Lucas também, no capítulo 16, nós podemos usar também, no versículo 22, que diz: aconteceu que o mendigo Lázaro morreu e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então aqui nos relata que quando um justo morre, quando uma pessoa que foi obediente ao ensinamento de Cristo morre, ele entra no paraíso conduzido pelos anjos. Ele entra consciente, conduzido pelos anjos. Aqui deixa muito claro que quando o justo morre, ele entra consciente.
no paraíso. E ele fica consciente com todas as suas lembranças, aguardando a ressurreição. Não recebe ainda o juízo final. Enquanto quando nós morremos, partimos desta vida para outra, nós vamos estar consciente. Quando partimos dessa vida para outra, obediente ao ensinamento da palavra de Deus, guardando a vontade de Deus, nós entramos no seio de Abraão, no paraíso, conduzido pelos anjos. Entramos consciente. Agora, quando um perdido, aquela pessoa que foi desobediente ao ensinamento de Cristo, aquela pessoa que não guardou os mandamentos de Deus, quando essa pessoa morre, ela vai para o Hades, né? Quando ela vai para o Hades, para um lugar de sofrimento, de angústia, de tristeza. Não queira ir para o Hades, meu amigo. Hoje você tem uma vida, hoje você tem toda a oportunidade de poder escolher qual o destino que você vai tomar, qual o rumo que você vai decidir a seguir. Não existe outro caminho, existe o Hades e o paraíso, seio de Abraão. Existe o Hades, que é um lugar de sofrimento, de muita angústia, que você fica ali, é um lugar também temporário. E existe também o seio de Abraão, que a Bíblia relata que quando morre um justo, quando parte dessa vida para outra, aquela pessoa que foi obediente ao ensinamento de Jesus Cristo, a Bíblia deixa muito claro que ela vai para o seio de Abraão, e ela entra, capítulo 22 de Lucas, relata que ela entra no paraíso conduzido pelos anjos. Então não queira ir para o Hades, meu irmão. Aquela pessoa que não converteu, né, através da palavra de Deus, através do ensinamento de Jesus Cristo, as pessoas perdidas depois que morrem, né, ela entra com todas as lembranças, ela entra para o Sheol, que está citado ela entra para o Hades, né? Em Salmo capítulo 9, no versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no Sheol. Na tradução no grego, no Hades, né? Quero até ler de novo aqui, em Salmo, no capítulo 9, versículo 17, diz: os ímpios serão lançados no Sheol. Aqui o Sheol está se referindo ao mundo dos mortos, suplício das almas, lugar para onde vai as almas dos perdidos. Podemos usar o mesmo versículo também de Lucas, no capítulo 16, no versículo 23, que diz: no Hades, em tormento, ergueu os olhos e viu o mendigo Lázaro. Então aqui também relata, deixa claramente, estando no Hades, ergueu os olhos com todas as lembranças e viu o mendigo Lázaro, né? Em João capítulo, aqui também, o Hades, que é a tradução de Sheol, está se referindo mundo dos mortos, suplício das almas, lugar para onde vai a alma dos perdidos. Em João capítulo 5, no versículo 28 ao 29, diz assim: o que fizeram mal ressuscitarão para condenação. Aqui está dizendo, aqui, deixando bem claro, que aquele que está no Hades, que o Hades é um lugar temporário das almas, daqueles que partem dessa vida para outra, do suplício das almas, e eles serão ressuscitados para a condenação final, que o lugar, juízo final, não é o Hades, é o lago de fogo, né? Em Atos dos Apóstolos, também no capítulo 2, no versículo 27, diz assim, ó: pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção alguma. Aqui também o Hades está se referindo, suplício das almas, lugar para onde vai a alma dos perdidos,
dos aflitos, daqueles que não fizeram, que não foi obediente à palavra de Deus, né? Hades é um lugar para onde vai as pessoas desobedientes a Deus, um lugar de tormento, de angústia, de muitos sofrimentos, suplício das almas. É um lugar temporário, o destino não é um destino final, o Hades. O destino final é o lago de fogo, que está registrado em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14, que diz assim: a morte e o Hades serão lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. O destino final é Geena. Geena ou Geena é a palavra que foi citada a maioria das vezes por Jesus Cristo no Novo Testamento. E todas as vezes que Jesus Cristo se referiu a Geena, ele se referiu a juízo final, lugar de tortura, de angústia. Então, o destino final é o lago de fogo, é o Hades. Quero agradecer mais uma vez a vocês que estão aqui e quero deixar aqui, dizer que não queira ir para o Hades. Hoje você tem toda a oportunidade do mundo para poder decidir aonde você vai querer passar a sua eternidade. Acho que morre 180 pessoas por minuto. Nesse minuto que eu estou conversando com vocês aqui, tem pessoas partindo desta vida para outra, muitos estão partindo sem a obediência a Deus, parte para o Hades, parte para um lugar de angústia, de sofrimento, de tormento, parte para um lugar terrível, meu irmão. E não, Hades não é o destino final ainda. O destino final, a pessoa fica no Hades, no lugar de tormento, aguardando ao destino final, que está no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 14, que diz aqui que o Hades e a morte serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Hades é o suplício das almas. Agora, aquele que morre, quando você parte desta vida para outra, que você parte obediente a Deus, que você foi uma pessoa que obedeceu os mandamentos, a palavra de Deus, você vai para o paraíso, para o seio de Abraão, para um lugar de descanso, que é onde está registrado aqui Lucas capítulo 16, que diz assim: aconteceu, quero voltar, Lucas capítulo 16, versículo 22, que diz assim: aconteceu que o mendigo Lázaro morreu, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, quando um justo morre, uma pessoa que foi obediente a Jesus Cristo morre nessa terra, ele entra no paraíso conduzido pelos anjos, ele entra no seio de Abraão, ele entra consciente com todas as suas lembranças. Em Lucas capítulo 16, no versículo 23, quero voltar aqui um pouquinho, diz assim, no Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe Abraão e o mendigo Lázaro. Então você entra consciente tanto no Hades como no seio de Abraão, com todas as suas lembranças. E aqui no Hades, na referência aqui se diz Hades, Lucas capítulo 16, versículo 23, diz assim: no Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu de longe o mendigo Lázaro. Em Lucas capítulo 23, no versículo 43, Jesus disse Jesus, em verdade vos digo, que hoje estará comigo no paraíso. Então aqui deixa bem claro que quando um justo morre, ele vai para o paraíso e ele fica no paraíso aguardando o juízo final. E ele entra no paraíso conduzido pelos anjos, e ele entra no lugar de descanso, e ele fica aguardando a ressurreição. Então, quero te agradecer mais uma vez por estar aqui, e quero pedir em nome do Senhor Jesus Cristo que abra a sua mente, o seu coração, para que você possa entender
e que coloca no seu coração uma capacidade para poder entender a palavra de Deus, que a luz da palavra de Deus ilumine a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.